com o pastor, relembrando nossos tempos, né, de antigas convenções em algumas cidades, em alguns lugares. E mudou muito, claro, mudou muito a evolução, né? Mas nós vemos que a fragrância espiritual continua a mesma. A presença de Deus, a presença, que nem diz o pastor Júlio Solivão, o Todo-Poderoso, né? Então eu tenho certeza que vai ser uma bênção, né? Nós, como estamos voltando para o Ministério Rosa de Saron, temos a certeza que Deus tem coisas boas, coisas lindas para esse dia, à tarde, à noite, né, pastor? Vai ser Amém. Algo, eu creio, tremendo, e eu creio em Deus, que Deus vai falar conosco, vai ser algo que vai nos impactar para a glória do Pai, em nome de Jesus. Amém. Né, pastor? É isso aí, pastor Sandro, que faz anos já que é da Saron, voltou, e agora tá, a gente... tá de volta aí, né, pastor? Eu estava falando com o pastor, nós relembrando um pouco, a gente é, como diz assim, um dos veteranos, né? Eu fui para a Rosa de Saron, acho que 94, por aí, se não tiver enganado, de 93 a 94. E foi um ministério que me acolheu, onde eu passei praticamente todas as minhas consagrações, foi no Ministério Rosa de Saron, pastor Paulo. Só não fui ao pastorado, né, que foi no outro ministério, mas desde o diaconato, obreiro, porteiro, presbítero, evangelista, tudo foi ali no Ministério Rosa de Saron. Eu recordo, nós, como é que se diz assim, nós relembrar um pouco do tempo da Rosa de Saron, da Operária, né? Até as convenções que teve ali na Operária. Quando era sede lá embaixo. Quando era sede lá embaixo, não sei se o pastor... Acho que talvez não lembro, porque não lembro do irmão na minha época, né? Quando a gente estava umbrando ali na Operária ali. Mas eu não sei como é que cabia o povo dentro daquela igrejinha. E vinha de outras cidades, né? Tinha Tapejara, Carazinho, Marau, eu não me lembro mais algumas outras ali. E nós lotava aquela igreja. Na verdade, eu comecei na Saron em 2008. Comecinho de 2008. Eu me lembro ali, os cultos de Santa Ceia ali também era... Bom, colocava cadeira na frente ali fora, ali, porque não cabia todo mundo lá dentro. Era uma benção. E nós, que nem diz, a gente relembrar assim, eu acho que é muito lindo, que nem estava vendo... os cultos das veteranas, né? Que tem agora, que estão colocando... falando Operária, não. Na Operária, Paulo, né? Dos veteranos antigos, que tem lembrança, né? Da época da Rosa de Saron. Eu não sou bem mais antigo, mas na minha época, quando eu cheguei ali, os cultos, era uma bênção do Senhor, era uma maravilha de Deus. Algo que sempre acontecia, sobrenatural. Eu me lembro que uma época... dava muito pessoas perturbadas, pastor, assim, endemoniadas. Dava pessoas assim, que lá na Operária, assim, que às vezes no chão, que já era pequeno ali, tapava de gente. Eu lembro uma época, logo quando eu cheguei, que eu vim de uma igreja, quando eu me converti, estilo Deus e Amor, né? O pastor com a mão no ouvido, que nem diz Júlio. Com a mão no ouvido e orava. Eu também já tinha até aquele costume. O pastor pegou aquele costume. E era bastante oração e tal. E aí a primeira vez que o pastor Júlio me deu a oportunidade de fazer uma oração, eu me lembro bem, até hoje, era eu e o pastor Evandro. O pastor Júlio escalou, pastor Sandro, mas nem era pastor, o irmão Sandro e o pastor Evandro. Vocês ficam responsáveis para orar pelas pessoas endemoniadas. E tapava de gente ali, tapava de pessoas perturbado. E era interessante que era todos os cultos. Não interessa se era culto se não me engano, era na quinta-feira um culto que nós tínhamos lá, depois da terça estudo e oração, e no domingo. E era coisa maravilhosa, pastor Paulo. Era a bênção de Deus, o que Deus fazia, né? E continua fazendo, com certeza, né? Mas eu gosto se estava até lembrando, o que eu vou falar um pouquinho lá? Relembrar os passados, né, assim, da época do mover do Espírito Santo. Talvez a gente não veja mais com aquela frequência, né? Talvez falta oração, falta buscar mais, falta.
E tem um departamento nessa parte de libertação, porque no mundo espiritual, se nós olhamos na palavra de Deus, nós vamos ver que quando lá em Atos 2, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles receberam uma novidade, eles receberam a presença de Deus. E com tudo que diz o livro de Atos, estava dando uma meditada no mover de Deus, mudou. Se nós olharmos a Escritura e nós vemos, como pastor e teólogo, outros irmãos, né, conhecem bem a palavra, vão entender que o Espírito Santo fez assim, ó, mexeu na estrutura da época religiosa, da sua época. Olha aí, os camaradas estão tudo loucos, né? Toda a história que nos conta aqui em Atos 2. E hoje ela vem para nós. Hoje nós temos a presença de Deus. Eu tenho certeza que a noite vai ser algo também de Deus, tremendo. E quando nós falamos sobre libertação, quando nós falamos do Espírito Santo, quando nós falamos das coisas de Deus, eu gosto de voltar lá no passado. Que quando nós ali na operária, aqueles cultos, dava libertação, pessoas possessas, a gente teve tanta experiência, pastor Paulo, assim, na presença a confirmação de Atos 2, do Espírito Santo descer. Tanto nas convenções, eu me lembro bem que eu achava tão, assim, a gente era numa parte mais que a gente veio mais de expulsar demônio, né, na outra igreja. Libertação, né? Libertação. Aí nós chegamos lá, o Espírito Santo e aquele mover, aquele povo pulando, dançando, saltando, diferente um pouco aqui, né? A diferença aqui de nós lá naquela época era isso aí. Eu me lembro que eu me converti, pastor Paulo, com 17 anos de idade. Logo que eu me converti, desci as águas, fui batizado numa vigília, eu recebi o Espírito Santo. Chorei, que nem uma criança, senti a presença de Deus ali e desde ali a gente se alegra com essa presença que não existe como que eu vou dizer assim, para que os irmãos entendam, não quero falar em nada que seja herégico aqui, né, com heresia, mas que não há outro Deus no mundo. Pessoas que creem em outros deuses aí, possa sentir como nós sentimos a presença do Espírito Santo, né, pastor? Nós sentimos algo novo, algo que muda, algo que faz com que o ser humano, o mais homem, o machão que seja, chore que nem uma criança. A presença de Deus, eu creio que o pastor já sentiu, e outros irmãos, né, o pessoal que está acompanhando aí, a presença de Deus. Um pouquinho sim, aqui, pastor. O Paulinho Vargas está mandando um abraço aí. Você é meu amigo. Dizer, pastor Sandra, benção, um abraço. Esse me deve um churrasco. Eita, eu beijo Paulinho. com ele. Paulinho. Mas é aquela coisa, pastor Sandra, que Moisés, né, falou, né, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui, né? A presença de Deus, se Deus não estiver presente, isso nada importa. E esse é o grande vazio que hoje a humanidade, todos nós temos, até encontrar Jesus. Encontrar Jesus. E quando a gente encontrou Jesus ali, como eu disse, eu com 17 anos, eu quase nunca conto assim, né, um pouco do meu testemunho, não é algo tão grande, mas foi assim a mudança, né, que Jesus nos mudou. Nós pensava em ir para outro caminho, mas Deus não quis. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E todos esses anos, né, que passamos ainda, sempre servindo a Deus, sempre estando na presença de Deus, adorando o nome do Senhor Jesus. É maravilhoso, pastor Paulo. A gente lembra dos nossos antigos tempos. Eu sou do tempo como nós falamos agora há pouco, antes em Soledade, de algumas convenções que teve lá. Quando o pastor Júlio Solivão abriu lá em Soledade, nós estivemos lá, né? Quando abriu, ele era bem pequeno, não tinha quase ninguém. Quando ele estava começando, nós estivemos lá fazendo uma campanha, algumas vezes nós estivemos lá. E foi benção. O pastor Júlio Solivão lembra, foi algo
assim que nós estamos falando aqui um pouco das nossas experiências com o Espírito Santo. Uma vez nós fomos lá para Soledade pregar, fazer uma campanha. Fui eu, o irmão, agora fugiu o nome dele lá. A irmã Eliette, isso, a irmã Eliette também foi conosco. E mais o irmão que nos levou agora foi o irmão Pedro. O irmão Pedro, tio do pastor Paulo Queiroz. Levou nós, daí foi algo lindo que aconteceu lá, algo sobrenatural, assim, a presença de Deus. Uma coisa que eu não tinha ainda tido a experiência foi o arrebatamento. Teve um irmão lá, eu agora não lembro o nome dele, se era Daniel ou Davi, não estou lembrado o nome dele. Ele caiu, pastor Paulo, e foi arrebatado ao terceiro céu. Ele caiu no culto, eu me lembro que aquele culto, o pastor Júlio Sullivan deve lembrar, se ele estiver escutando, vendo o programa aí, ele vai lembrar que foi algo assim que até eu era novo, devia estar em pouca idade ainda, 20 e poucos anos, e aos 24 a 25 anos, acho que mais do que isso eu não tinha. Então, foi algo assim eu me lembro bem que a igreja que estava lá caiu toda com o poder de Deus. Até a irmã Eliette pulava e dizia, nunca tinha visto algo tão tremendo, foi algo sobrenatural. O pessoal sendo arrebatado. Até eu, pastorzinho aqui, quando vi, estava eu no chão também. A presença maravilhosa de Deus, né? Claro que continua sempre a presença de Deus, mas eu me lembro que aquele tempo... O que eu tiro a conclusão naquela época, pastor Paulo? Nós buscava mais. Nós orava mais, nós jejuava mais, outra coisa, nós ia mais no monte. O pastor Júlio Terra lembra que ele tinha um caminhão, não sei se tu pegou aí naquela época dos caminhões que ele levava para as vigílias. Não, essa aí eu quando não era a época da convenção, né? Vai ter convenção em tal lugar, mas daí não me lembro se era quantos vigílias nós fazia, mas ele pegava o caminhão, entupia de gente lá dentro do caminhão, e nós ia pro mato lá, não lembro o lugar, né? Mas a gente ia, né? Para se preparar na convenção, para daí ser algo poderoso, assim, né? Então, daí o que era? Nós buscava mais. O povo não busca hoje? Busca. Mas eu não sei, talvez o povo em geral, não estou criticando nada, mas em geral, ele está buscando menos. Só que eu acho que no nosso dia hoje, né, pastor, teria que ser diferente, nós tínhamos que buscar mais. Porque nós estamos vendo já em alguns lugares, olha pelas mídias aí, a perseguição contra a igreja, até no Brasil já, né, e tantas coisas que já está abreviando, quem sabe, a volta de Jesus, e nós estamos, né, talvez um pouco acomodado nesse sentido de buscar e buscar e buscar em oração, em vigília, e a todos os irmãos que estão, né, conectados aí nessa web rádio, glória, conectados, né? Conectados, então, tu que está conectado, tomando um café aí, que Deus venha abençoar. Essa questão do buscar, né? A gente vê o exemplo de Jesus, né? Ele se retirava, né? Ele sendo filho de Deus, ele se retirava, tinha aquele tempo, né? Ele mesmo falou lá em Mateus 6,6, né? Entra no quarto, né? Em secreto, fecha a porta em secreto, teu Deus que te responde em secreto. Esse secreto com Deus, né? Que muitas vezes falta, né? Tem muita gente que busca, com certeza, com certeza, né? Pastor. Né? Mas isso é pra gente mesmo, né? Se a gente vê, isso aí é um alerta para nós, pregadores ou não pregadores, crente, né? A gente buscar mais, né? Quando a gente... E eu já notei isso, por nós mesmos, a gente só vai buscar quando aperta o calo, no ditado popular. Ó, eu tô passando por tal problema, daí eu vou... vou lá, dobro meu joelho. Se eu orava 15 minutos, vamos botar assim, eu vou orar meia hora, até mais, 45 minutos, 1 hora, porque a coisa está apertando. Apertou o calo, ó, deu problema, seja na área financeira, conjugal, né, familiar, né, todas essas nossas áreas, nós vamos buscar mais, né? Só que, claro, temos que ter o nosso período, tempo com Deus, a nossa comunhão com Deus, seja meia hora, seja 1 hora,
Ou, como diz o programa, conectado com Deus. Então, não é, claro, tu não tem... Esse dia eu vendo uma pregação, o pastor diz, eu estou 24 horas conectado com Deus. Ou em oração com Deus, né? Mas daí ele está no serviço, mas ele está sempre pensando em alguma coisa de Deus. Não é que ele está 24 horas em oração, sim, mas ele está... A pessoa, não fica só pensando em dívida, em outras coisas, mas ele fica pensando nas coisas de Deus. O culto foi bênção. Aquele louvor, né? Aquela palavra que foi lá no tal dia, tal, mas lembra. Aí teu pensamento tá voltado para as coisas de Deus, né? Seria 24 horas conectado com Deus, né? Na presença de Deus, né, pastor? E é bênção de Deus. Voltando um pouco das lembranças aqui, a primeira congregação que o pastor Júlio nos deu para cuidar foi lá na Santa Marta. Não sei se o irmão sabe disso, né? E quando nós assumimos lá, eu não me lembro se foi no primeiro ou segundo culto, a dona do pátio da igreja, do terreno, mandou nós sair de lá. Disse, não quero mais a igreja aqui, não sei o que houve, nem me lembro o que houve. Nos tirou dali, né? Daí eu comuniquei para o pastor Júlio, chegamos lá, a mulher não quer mais culto lá. E a madeira era da igreja. Daí orando, daí a irmã, não sei se o irmão Leandro sabe o nome dela, a irmã Laida lá da Santa Marta, se não me engano é lá, não estou lembrado bem o nome dela. E no culto lá ela disse, pastor, chamava sempre de pastor, eu era diácono na época, pode escolher qualquer um desses terrenos aqui, eu estou doando para a igreja, para construir a igreja. Então tá, mas eu vou comunicar o pastor Júlio Terra, daí ele vem aí e fala com a senhora, e tá tudo certo. O pastor Júlio Terra foi lá, achou o lugar, pegou o lugar, né, o lugarzinho do terreno lá, que ela tinha uma chacrinha, tudo era na frente dela, e começamos, pastor Paulo. Daí onde é que nós ia fazer culto? Daí a irmã ela disse, tem a casa do meu filho que eles estão construindo, mas a gente bota uma porta ali e já puxamos um bico de luz e começamos a fazer culto. E que cultos dava ali, pastor Paulo? Na casa do irmão lá, não tô lembrado o nome do filho dela. Ali onde é a igreja agora. Onde é a igreja. Ali daí eu me lembro que começamos assim, até bom a gente se lembrar nessa parte, nós começamos, era eu, o líder lá, o irmão Valdir, pastor Valdir, não sei se tu lembra dele. Pastor Valdir e irmão Pedro, que é o tio do pastor Paulo Queiroz. E o irmão, agora me fugiu o nome dele, que nós ajudar, que estava nos ajudando ali. E disse a mim, agora vamos construir. O tio eu gosto de lembrar desse irmão, né, o Pedro, que ele foi um cara que ajudou muito na igreja. Porque ele tinha bens, ajudava, e ele é muito conhecido na cidade e ele conseguiu bastante material. E nós começamos do nada. Eu me lembro até hoje, nós tínhamos R$17 em caixa para começar a construir a igreja. Falei com o pastor Júlio, disse, não, vamos ajudar com alguma igreja ajuda e tal, não. Tá lá. Aí que veio o pessoal da sede, não lembro os irmãos que vieram ali, né? Comecemos ali e começamos a construir a Santa Marta ali, a congregaçãozinha da Santa Marta. Eu não fiquei muito ali. Eu me lembro que na realidade, só ganhamos aquele terreno, começamos a construção. Depois eu fui para outra congregação, daí só ia lá de vez em quando ajudar em alguma coisa. E depois eu fui para Marau. Depois eu fui morar em Marau. Daí fui ajudar o pastor Danilo lá. O pastor Danilo hoje é professor da Fatergs lá. Ele dá aula lá, ele assumiu já faz uns 2 anos, acho, mas até quando eu ainda estava na Fatergs ali. Eu tenho que ir lá uma hora ver o pastor Danilo, um amigo. Aquele irmão também. O pastor Danilo também voltou. Voltou, teve os perrengues também, as lutas. Normal, né? Isso aí pastor acontece, Danilo. Né? Eu tenho saudade, esse tempo eu tive em Marau, mas não achei a casa dele mais lá. Pastor Danilo. Uma hora eu quero ir lá, hein? Tá lá, ele que dá o curso lá, o curso de teologia, o básico, o médio, ele que dá lá. Pastor Danilo. É benção, né, pastor? A gente tá lembrando, o pastor Danilo é do tempo do Ibepoa, né? Ibepoa, isso, tinha, do tempo até tinha algumas apostilas que ele tinha feito. Tinha, ele era um... Uns tempos atrás, mexendo no material lá da Fatergs, lá até...
Encontrei lá umas apostilas dele lá. Ele era... é uma benção, pastor Danilo. Também cuidou muitas igrejas aí. Quando ele começou com o Amaral, o Amaral, foi ele que abriu. Me lembro que o nosso primeiro culto foi na casa dele, que era ali um pouco perto, na Metasa, se não me engano. Ele tinha outro lugar lá, não, era ali. Depois nós fizemos uma campanha, era num ginásio. Primeira vez fui pregar num ginásio. Eu fui pro ginásio quando eu vi aquele povo. Deus. Não tinha, claro, não vou dizer que tinha multidões, mas acho que tinha mais de 200 pessoas naquele culto lá. Né? Nós começamos na casa dele, lotou a casinha dele, depois fomos encerrar a campanha nesse ginásio, né? Mas que benção. Se o pastor Danilo estiver por aí, não sei se ele acompanha também o programa aí dos conectados aí. Manda o link lá, às vezes o pessoal lenta, às vezes estão. Sábado de manhã o pessoal está trabalhando. Tá tudo, né? Trabalhando, né? É difícil, né? Mas vai ficar aqui o vídeo que a gente acompanhamos tá gravando, vai ficar no YouTube. Vai ficar no YouTube. Depois eu posto em casa. Eu só não transmito ao vivo no YouTube por causa das músicas, né? Mas daí eu gravo a palavra aqui, daí vamos falar. É bom a gente relembrar, né, pastor Paulo, que desses bons momentos, né? Bons momentos. Como eu disse, eu me converti com 17 anos. Hoje estou com 52, estou ficando velho. 53 praticamente em dezembro. E não é ser saudosista, né, pastor? A gente tem que relembrar bons momentos, né? Bons momentos. Não é ser saudosista, sabe? Porque antigamente era bom, hoje não é mais. Não. É o que eu sempre falo, vão mudando, né? Os tempos vão mudando. Eu não sei se assim, a gente para um pouco e acompanha um pouco, né? Uma coisa no YouTube ali, alguma coisa, a gente vê a diferença que nem eu estava dizendo. O tempo da Saron lá na Operária, do tempo hoje, né? Mudou? Com certeza, algumas coisas mudou. Para melhor, mudou. Talvez alguma coisa não muito melhor. Mudou isso aqui, ó, pastor Paulo. A palavra. Na época nós não tinha teologia. Pelo menos nós, pelo menos obreiro. Daí depois foi o Ibepoa, né? O Ibepoa. Começou ali com o pastor Dirceu, o Danilo, os outros irmãos ali começaram. Eu comecei. Mas na realidade eu nunca terminei ali na Saron os cursos, né? Foi em outro ministério. E hoje, eu também fiz algumas matérias de teologia. E a gente vê tanta coisa que a gente pregava errada. Assim, não... Talvez porque não tinha teologia, não tinha o conhecimento. Mas alguma coisa a gente falava. Peraí, mas a palavra é diferente disso. Uma parte que talvez, não sei se é bom falar isso, a doutrina. Né? Na verdade uso e costume. Uso e costume, né? Uso e costume. E até agora eu estava vendo o que era uma pregação sobre o que era a doutrina e o que era uso e costume. Para nós, uso e costume é o gaúcho. Tem gaúcho que usa bombacha sempre. Sim. É um uso e costume da tradição e vai. Agora chegando nossa... E para ver, na verdade... 7 de setembro ali vai ser. E na verdade, no Rio Grande do Sul, a pilcha gaúcha é como se tu tivesse eterno, né? É reconhecido como né, um traje oficial, né? Um traje... E naquela época, tudo era pecado. O pastor Júlio sabe disso, tudo era pecado. Deus o livre. Não usar uma calça. Os slack, né? Que falavam. Os slack. Deus o livre. Slack não é. Os brincoringa. Tu sabe que negócio de slack eu não sabia o que era. Eu trabalhava no posto lá embaixo. Vocês conheceu o Alex da Deus Amor? Que agora tá lá na Europa lá. Não me lembro. Não chegou a conhecer. Aí um dia chegou lá uma irmã, porque essas irmãs andam de slack, não sei o que. Mas o que é esse slack, né? Daí fui perguntar pra eles, não, Paulo, slack é calça, né? Então, calça. Então, pra tu ver, né? A evolução desde tipo da moda, tudo evoluiu, né? Não tem o que nós tirar. E desde isso, que nem essas nossas diferenças que nós vimos no passado, né? Sobre a doutrina, sobre o uso e costume, sobre a maneira de se comportar. Só que na nossa época ali, sem um pouco conhecimento na teologia, tudo era pecado. É que a gente foi ensinado assim, Fomos né? Ensinado assim. Foi ensinado daquela forma. Tipo assembleiano, né? O pessoal não é mais antigo. Claro, o que a gente sempre fala, né, pastor? Não tô não quero interromper, mas vou interromper um pouquinho. Sim, pode sim falar. É aquela coisa, se a pessoa se sente bem dessa forma, se sente em santidade, vivendo, né, seguindo os usos e costumes, siga.
né? O errado é eu falar contra e ele me condenar, né? Porque tem muitos assim, não, porque pá, aquela mulher cortou o cabelo, que a mulher tá usando, que ela vai pro inferno, né? Não, eu acho que cada um, né, segue os ensinamentos da palavra, né? Isso que a gente falou, são usos e costumes. Agora, princípios são inegociáveis. Princípios da palavra de Deus. Isso são inegociáveis. Isso já são, né, uso e costume, né? Daqui a um pouco a gente vê esses angolanos andando na rua, eles não andam com uma túnica, como se fosse um vestido. Lá no meu trabalho, lá, eu vejo cada um vem com aquelas turbantes, aquelas mulheres, aqueles homens, com aqueles vestidão. É a cultura, que nem nós, que nem o senhor falou agora há pouco, é a questão do traje do gaúcho, né? Né? Então, é a cultura, né? Mas agora, princípio não se negocia, né? Não sei se o irmão já ouviu falar, né? Tem lugares na África que o evangelho chegou, está chegando, não sei. Até é difícil a palavra dizer, mas as mulheres vão para o culto, onde tem o pregador, lá, o pastor, o missionário, com os seios de fora. E aí o pastor vai dizer que elas são prostitutas, endemoniadas. Para ela, naquela cultura, lá no, né, aquele povo bem distante lá da África, que estão recém conhecendo o evangelho, seja o padre ou o pastor que vai lá trazer a palavra de Jesus ali, elas veem da maneira que a cultura delas é ficar com os seios de fora. E aí? Como muitos índios, né? E às vezes dentro da igreja elas andam daquele jeito. E aí? Então, é cultural. Acho que é essa a palavra, né, pastor? É cultural, né? E nós temos aí com a presença de Deus, e Deus tem abençoado. E nós louvamos a Deus, né? É bom a gente relembrar. Agora eu relembrei da operária, relembrei ali da Santa Marta, os cultos. A outra coisa que era bom relembrar. E o Paulinho sempre em todas, né? O Paulinho, Paulinho Vargas. O Vargas tá louco, tá em tudo, né? Ele é uma benção. O Paulinho Vargas conhecemos também, vou lembrar, que ele vai gostar de lembrar. Ele gosta, né? Paulinho é uma benção. Eu me converti mesmo, mas converti e depois fui para Saron, na igreja presbiteriana renovada. E ele veio... Não é mesmo que o pastor Paulo Queiroz? Isso. Mesmo que o pastor eu e o Paulo, pastor, outro que é meu isso. Camarada, irmão de fé que ele diz, é o pastor Paulo Queiroz, né? Pastor Paulo Queiroz, até foi o pastor Paulo Queiroz que nos consagrou a pastor, né? E também ele me consagrou também a presbítero e evangelista. Junto, claro, né? Mas com os outros pastores ele também impõe as mãos sobre mim, né? O pastor Paulo Queiroz também, temos longa data junto, passamos, se ele ver isso aqui também ele vai lembrar. Quando na época nós estávamos na outra igreja, né? Eu vim primeiro para Saron. Ele permaneceu, eu fugi, né? Andei que nem macaco, galho em galho. Dei umas caminhadas por tudo aí, conheci bastante igreja. Foi bom, foi ruim, porque a gente não... Tem o lado bom e o lado ruim. Lado bom e o lado ruim. Tivemos experiência, ajudemos, construímos igreja, deixemos igrejas aí que pastor... Comecemos junto, igreja construída, ajudamos pastores, algumas permaneceram, outras fecharam, né? Mas eu e o pastor Paulo passamos algumas. Na parte de libertação, essa se ele ver, ele vai lembrar. Uma vez lá na Santa Marta, nós fomos num culto e aquele dia nós estávamos cheios da graça de Deus. Mas imagina um culto endemoniado. De pessoas endemoniadas, melhor. Misericórdia! Eu atacava uma aqui, ele pegava outro lá, outro homem caía lá, outra mulher caía lá, e nós dois tomamos um suador. Nós era magrinho também, né? Sim. Mais elegante. Mas olha, eu tinha que pegar às vezes pelo cabelo, porque tava correndo para fora, para sair, não, volta aqui em nome de Jesus. E aqueles demônios, na época assim, de falar, sabe, Paulo? Aquele de dizer, não vou sair, sou tranca-rua, sou pombagira, tal, sabe? Misericórdia. Eu e o pastor Paulo enfrentamos alguma nessa área de libertação. O pastor Paulo também é bem nessa parte de libertação, nós orava muito e me lembro que depois tivemos que voltar de a pé lá da Santa Marta. Eu morava na Vera Cruz. Acho que eu morava na Vera Cruz e ele lá na Vitoriza. Na Vitoriza. Meu Deus, você não perdeu o ônibus, né? Porque
Muito tarde. Tinha muito tarde, né? Foi benção, né? Esses são os meus 2 amigos veteranos que nós... O Paulo Vargas, que era um piá quando veio para Passo Fundo, né? Daí encontrou a irmã Cristina, a costela dele. O Paulo Queiroz também, ele pastor Helenice, também encontrou eles ali. Eu era o único casado, né? Eu já era casado, já tinha um filho, né? O Matheus. E eles 2 solteirão. Né? Aí disse, vocês vão, pode deixar que logo Deus vai preparar uma varoa para vocês. E eles, irmão santo, não sei o quê. Mas até que Deus preparou, graças a Deus, as bênçãos deles, né? E eu sempre dizendo pros 2, espera em Deus, ora em Deus. Ora em Deus, que Deus vai preparar. E graças a Deus, dito e feito, né? As esposas deles são bênçãos para eles, né? Então aí, cuidando da igreja agora, né? Pastor Paulo, vamos dizer os 2 pastores, né? Que o Vargas lá também tá pastoreando, ali, né? Tá pastoreando. Já estive lá pregando, né? Volta e meia temos junto. E esses 2 aí, o Paulo Vargas e a Cristina, são nossos amigos de longa data também. E quando a gente fazia campanha e tudo, a Cristina era minha cantora, né? Mas eu levava a Cristina para Amaral, numas igrejas que eu ia lá, sempre estava indo pregar. A irmã Cristina ia sempre com nós lá, o Paulo Vargas sempre, né? Amaral também nós tivemos lá, bastante mais em Amaral, né? Que eu levava eles. E foi bênção de Deus, esses amigos. Só que ele tá me devendo um churrasco, né? Não tem jeito. Eu sempre lembro ele, né? Mas um dia ele paga, só Jesus na causa. Benção, Paulinho, é uma benção, né? A simplicidade dele, assim, no trato com as pessoas. Ele é uma benção. É o Paulinho, não tem outro igual, né? Paulinho não tem. Pastor Paulo também, Pastor Paulo Queiroz, ele congregava lá no Jabuticabal, lá. Aí, primeira oportunidade que me deram de cuidar uma congregação foi... Sim. Eu trabalhava no posto de combustível dele. O pastor Paulo, tem que entregar lá, e o pastor pediu indicação, eu indiquei teu nome lá. Primeira vez pra gente assumir um trabalho, assim. A gente fazia pouco, tava ali na Saron. Mas vamos, né? No começo a gente nem pensava muito. Hoje daí a gente começa, vou orar, vamos orar muito. No começo a gente não pensava aí, né? Foi benção, né? Mas... o tempo que... graças a Deus, todo o tempo que eu tive... Uma coisa que eu... como é que eu vou dizer assim? Que eu... No meu ministério, assim... Como é que não é a palavra? Não estou achando a palavra certa. Todo lugar que eu tive, ministério, igreja... Eu não causei escândalo, vamos botar assim. Não é bem essa palavra, mas... tive lá nos irmãos, igreja lá, falando do Luizinho lá, tive em outra igreja, ajudei os irmãos, tentei fazer. Teve alguns lugares, irmãos, que eu fui para a igreja para ajudar os irmãos, tentei fazer, não deu. Né? Começamos um trabalho de 1 mês, o pastor pega e fecha a igreja. Né? 1, 2 vezes, mas daí como é que a gente vai exercer Não, vamos trabalhar, né? Mas eu creio que, e eu acredito, eu nunca deixei um furo, como diz o ditado. Mas sempre deixou uma porta aberta. Deixei uma porta aberta, posso ir lá, tá? Sair, até aqui na Saron, o pastor Júlio sabe, saí numa boa, não deu, não fiquei e tal, mas não saí falando mal do pastor Júlio, do qualquer outro pastor que estivesse aí. Tô saindo, pastor, tal, né? Não vou mais. E pude não... Até digo congregações que eu cuidei, assim, que diz, tô saindo, tá aqui a tesouraria, o que tem de dinheiro, o que tem de cadeira, tá tudo aqui. O que é de vocês tá aqui, eu não saí com nada. Porque a gente sabe que teve lugares aí que a pessoa levava a igreja junto. Sim, baixa a placa. Bota lá, tira a placa, quando vê outra placa, né? Não, mas graças a Deus, em todo lugar que eu tive, que eu fui, ajudei as igrejas, mal ou bem, como diz o ditado,
eu pude não deixar aquela mancha, né? Isso, eu acho que isso aí, essa parte, essa coisa boa eu acho que eu tenho. Nessa parte eu acho que eu tenho, porque eu não saí de lá e manchado com algum escândalo, briga, roubo, essas coisas assim que a gente sabe que acontecem em alguns lugares, né? Mas louvado seja Deus, né? Que nós sempre é bom a gente frisamos isso, né? No nosso ministério, né? Quer deixar uma reflexão para nós aí, uma palavra aí? Ou vamos ficar só nas lembranças aí? As lembranças foi bom, já foi uma reflexão, né? Foi relembrar, né, irmãos? Acho que isso foi bom também. Lembrar do tempo que nós tivemos, né? Um passado da Roçarão na operária, os cultos. E sempre foi algo assim de Deus para nossa vida, para a nossa experiência, que eu posso dizer que vai adquirindo, né? A experiência que eu adquiri no ministério Rosa de Saron, né, que agora voltando, né, isso foi para a vida toda, porque na Saron eu fui consagrado a tudo, como eu lhe falei, né, menos ao pastorado, né, mas ali eu comecei o meu ministério. Quando eu me converti na outra igreja, eu me converti lá, mas né, não tive assim, não fui levantado a nada, assim, né? Para não dizer, eu ajudava na porta, né? Como porteiro ali. E daí a pouco eu fui para Roçarão, já comecei a pregar. E foi indo, daí a pouco já comecei a congregação, daí a pouco já fui ao diaconato, dali mais um tempo já fui ao presbitério. Daí depois saí, passou um tempo, voltei, daí fui evangelista, né? E por esses longos anos aí, né? Como diz a igreja mãe, a igreja que nós começamos e agora vamos ter que terminar, né? É isso aí. Tem que parar de ser macaco, né, Paulo? Temos que terminar, né? E um que me surrava, tem um irmão que me surra sempre. Adivinha quem é? Ele... Pastor Paulo Queiroz. Eu ia falar, provavelmente. O outro Vargas não é muito, o Vargas é mais calminho, né? Mas o Paulo Queiroz, misericórdia, ele me surra todo dia. Sandro. Eu sou mais velho que ele, mas ele me surra, né? Me surra sempre quando nós se encontremos, né? Aí também já fizemos várias campanhas junto com o Pastor Paulo. Me lembro que até quando nós estávamos na Saron, quando ele, eu vou pregar. Me lembro quando eu estava de férias, ele, vou pregar. Então, preciso de um junto, então vamos. Tô de férias, Paulinho. Aí nós se largávamos a pregar. Vamos em algum lugar, fomos lá em Santiago, rapaz. Longe que lugar lá. Lá na fronteira. Eu não sei se ainda tem a Saron lá. Santiago, mas não sei dizer. Acho que não. Eu acho que não. Acho que saiu, era longe. Santiago. E lá tem outro lugar também longinho. Agora, Salto do Jacuí. Será que ainda tem? Eu acho que tem ainda. Tinha um pastor lá que cuidava, bem pequena a congregação lá, não. Nós me lembro que nós fomos uma vez lá também. Tem. Eu me lembro que o pastor Paulo sempre falava, o pastor lá e... Sempre ia lá, ele estava bem velho, não sei se... Mas isso aí, meu Paulo. Benção de Deus, né? Tudo que nós passamos e... Agora agradecemos a Deus, que Deus venha... Hoje à noite, né? Hoje à tarde, melhor já começar 14 festa, horas, né? já começa, né? 14, 18, né? Já vai começar a bênção de Deus. Bênção de Deus. Pastor, muito obrigado pela participação aí. A porta da rádio tá aberta, sentindo o coração aí. Se quiser, nós ainda não vamos conversar, que nós conversamos bastante, né? Isso aí, vai longe nossas próximas. Então, Deus abençoe aí, pastor. Né? Irmãos, já vamos cortar a gravação aqui, então.